Nós vamos ler a palavra de Deus no texto que está no livro de Atos, capítulo de número 11, nos versos do 19 ao verso de número 30. Atos, capítulo 11, os versos de 19 a 30. E hoje eu quero compartilhar a respeito desse momento da igreja de Antioquia. E enquanto compartilho a respeito da igreja de Antioquia, enquanto compartilho desse momento histórico da vida da igreja, nós também estamos vivendo um momento histórico enquanto igreja de Jesus, e o tema da mensagem desta noite é: a igreja de Cristo vai prevalecer. A igreja de Cristo vai prevalecer. E nós cremos que a igreja de Cristo vai prevalecer, nós cremos que as lutas que temos enfrentado nesse momento cresce não apenas em número, mas cresce em sua visão, a igreja cresce no seu alcance, e nós louvamos a Deus, porque a gente sempre disse que a igreja precisava ultrapassar os limites do seu templo, que a igreja precisava ir para fora. A gente sempre disse da necessidade da igreja ultrapassar os seus limites, e nós louvamos a Deus porque isso tem acontecido nesse período de pandemia. Nós temos atingido muitas outras pessoas, muitas outras cidades, muitos outros lugares, pessoas de muito distante estão conectados a nós. Só para você ter uma ideia, domingo à noite nós tivemos uma pessoa que aceitou Jesus como Salvador, uma pessoa de Pernambuco. Eu não sei se ele está conectado nesse momento do culto, mas um domingo à noite nós tínhamos uma pessoa lá de Pernambuco assistindo o culto, celebrando ao Senhor junto conosco, e tomou a sua decisão, mandou um recado no nosso WhatsApp, e o nosso Ministério de Integração está fazendo contato para que possa fortalecer a sua fé. E nós louvamos ao Senhor, porque a igreja de Cristo, ela foi criada por Jesus para prevalecer em todas as situações. E eu quero ler a palavra de Deus junto com você neste momento. Atos capítulo 11, a partir do verso 19, a palavra de Deus diz assim: aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação suscitada por causa de Estevão, passaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns cíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja de Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu, pois, Barnabé de Saulo para Tarso em busca de Saulo, e tendo achado, levou para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. E em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome por todo o mundo, o qual ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos resolveram mandar, cada um conforme suas posses, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Certamente esse texto da palavra de Deus é por demais conhecido de todos nós, e eu quero reafirmar, a partir desse texto da palavra de Deus, que a igreja de Cristo vai prevalecer. A igreja nasceu para isso.
E a igreja vai prevalecer porque Jesus está conosco. Na história da igreja, nós encontramos relatos de muitos momentos difíceis. A igreja passou por crises no livro de Atos, de diversas formas. Por exemplo, a igreja viveu a crise da liderança. Vários líderes foram surgindo nesse processo, no início da história da igreja, e a igreja viveu a crise da liderança, na definição daqueles que haveriam de assumir, de fato, a liderança da igreja. A igreja viveu experiências de crises financeiras, por exemplo, quando, naquele caso envolvendo Ananias e Safira, você conhece bem essa história. A igreja, no livro de Atos, passou pela crise da perseguição religiosa. E não foi uma crise fácil. Na verdade, todas as experiências de perseguição religiosa na história são experiências muito duras. Tanto as experiências vividas no livro de Atos, como as experiências dos nossos dias. São experiências dolorosas, difíceis. No capítulo 6 do livro de Atos, nós temos uma outra crise gerada pela murmuração que aconteceu dos helenistas, que se achavam desprestigiados no ambiente da igreja com relação à distribuição dos alimentos. A igreja viveu, no livro de Atos, uma crise cultural. Paulo, com todas as informações filosóficas de sua formação, junto com aqueles discípulos que não tinham o mesmo nível de formação, aconteceram crises por conta do conhecimento. No capítulo 10 do livro de Atos, nós temos a crise do crescimento. A igreja começa a ultrapassar as fronteiras, a igreja começa a atingir os gentios, e isso também gerou crises no ambiente da igreja. Mas a igreja, no livro de Atos, depois do livro de Atos, e nos dias atuais, em todo o tempo da sua história, ela vive debaixo de uma declaração de Jesus. A declaração de Jesus, de Mateus capítulo 16, no verso de número 18, fala de uma igreja que haveria de continuar vencendo. Jesus disse: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é a declaração de Jesus. E ainda que as crises se levantem, ainda que situações venham contra a igreja, a palavra de Deus nos afirma que a igreja de Jesus vai prevalecer. A plantação da igreja no livro de Atos deixa para nós muitos desafios. E não é diferente nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas nós precisamos lembrar que em meio às crises de dificuldades, em meio às perseguições, em meio às impossibilidades, e eu lembro que há 5 meses atrás, quando começamos a viver esse processo de pandemia e as igrejas fechadas, muita gente pensou: mas este será o fim da igreja? Será que a igreja está fadada a ter as suas portas fechadas? Em que circunstância? Nós queremos reafirmar: este não é o fim da igreja. A igreja vai continuar prevalecendo. E no último capítulo da história, a igreja há de se apresentar como um organismo triunfante, porque ela nasceu para vencer. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, nos versos de 52 ao verso de número 58, ele nos fala sobre este momento vitorioso da igreja, e nós não podemos perdê-lo de vista.
O apóstolo Paulo diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ah, querido, a palavra de Deus traz uma esperança para o nosso coração. A palavra de Deus traz um renovo de esperança para nós nesta quarta-feira à noite. E quando nós lemos o livro de Apocalipse, se descortina diante de nós toda a glória que está preparada para a igreja de Jesus. O que sustenta a esperança da vida do crente é a promessa de que nos foi feita, e Ele é fiel para cumpri-la. Nós vamos viver um tempo novo na presença do Senhor, mas enquanto esse tempo eterno não chega, nós temos uma missão a cumprir nesse tempo da história. Enquanto o Senhor não cumpre para conosco esta promessa da eternidade, nós temos algo para fazer. Se Deus tem nos permitido ainda estar neste mundo, é porque Ele tem o projeto de usar a minha vida e a sua vida. E esse texto de Atos capítulo 11, ele nos ajuda a entender isso. Na verdade, o capítulo 11, ele é uma continuação da narrativa do capítulo 8, quando a palavra de Deus diz que os crentes foram dispersos, e nesse processo de dispersão, eles chegam a Antioquia, e pregam a palavra de Deus ali em Antioquia. E é a partir desta experiência da igreja que eu quero fazer algumas afirmações nesta noite de quarta-feira para encorajar o seu coração. A igreja prevalece quando acontecem algumas coisas. E nesta noite eu quero citar 5 coisas importantes que aconteceu no ambiente da igreja de Antioquia, que precisa acontecer no nosso ambiente de igreja também. Primeiro, a igreja prevalece quando olha problemas como oportunidade de crescimento. A igreja prevalece quando olha problemas como oportunidades de crescimento. Olha o que está escrito nos versos 19 e 20. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia, e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para esse momento da vida da igreja, nós descobrimos uma igreja que estava passando por um processo de perseguição religiosa, mas eles não usam isso como desculpas para não falar de Jesus. Pelo contrário,
eles aproveitam a oportunidade de estarem sendo dispersos para comunicarem o Evangelho de Jesus Cristo. Um evangelismo contextualizado, realizado por pessoas altruístas, positivas, pessoas que têm capacidade de olhar para além dos problemas, pessoas que não se deixam vencer por causa de uma pandemia, por causa de um isolamento social, mas pessoas que se aproveitam das oportunidades para ampliar a possibilidade de comunicar o Evangelho. Durante esse período de pandemia, talvez o instrumento mais usado por todo mundo seja o celular. E a gente troca através do celular, a gente troca mensagens, a gente troca informações, a gente troca figurinhas, a gente troca torcida pelo time de futebol, a gente troca inúmeras coisas, críticas ao governo, elogio ao governo. O celular tem sido um instrumento muito usado durante esse período de pandemia. Mas você sabe que esse pode ser um excelente instrumento de evangelização? Você sabia que você pode usar o seu celular como um instrumento de comunicar o Evangelho de Jesus? Ontem, eu estava em casa à tarde e a igreja, ela retira só a mensagem de domingo e do momento do culto e publica no YouTube só a mensagem. E aí, ontem à tarde, eu estava em casa e eu gosto de ouvir o que eu preguei para avaliar, avaliar meus gestos, minhas palavras, meus erros de português. Eu gosto de avaliar o que eu falo para poder a gente corrigir algumas coisas, quando eu grito muito, quando eu grito pouco. Eu gosto de, durante a semana, ouvir a mensagem que eu preguei. E ontem eu fui ouvir a mensagem de domingo à noite. Eu me emocionei com a mensagem que eu preguei, eu chorei, eu orei, eu agradeci a Deus. E quando eu terminei de ouvir a mensagem de domingo à noite, eu fiquei olhando assim para o celular e disse: para quem que eu vou mandar esta mensagem? E eu escolhi algumas pessoas no meu contato no WhatsApp, de maneira muito específica, e mandei essa mensagem para algumas pessoas. Porque nós precisamos aproveitar esse momento de isolamento. As pessoas estão com tempo para ouvir uma mensagem de 30, 40 minutos. As pessoas estão precisando ouvir uma palavra. Este é um momento que nós precisamos olhar como uma grande oportunidade de evangelização. Eu não estou dizendo que você vai parar de mandar os seus recadinhos e aquelas gracinhas, porque rir faz bem. Eu gosto também de sorrir com aquelas bobagens de WhatsApp, Você me conhece, sabe disso, Mas a gente não pode ficar nisso, a gente precisa aproveitar esse momento como uma grande oportunidade que Deus nos deu. A Bíblia diz que os cristãos chegaram em Antioquia, ainda que estivessem perseguidos, ainda que estivessem chegando lá por causa da dispersão, mas a palavra de Deus nos diz que eles aproveitaram aquela oportunidade para fazer o Evangelho alcançar o coração daquela cidade. Segundo lugar, a igreja prevalece quando está interessada na aprovação do Senhor. Olha o que está escrito no verso de número 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. A mão do Senhor estava com eles.
Queridos, Deus só coloca a sua mão sobre a obra que Ele aprova. Deus só coloca a sua mão naquilo que Ele está realizando. E a nossa vida precisa ser instrumento de Deus. E Ele só vai colocar a sua mão sobre nós na medida em que nós estivermos comprometidos em fazer a sua vontade. É maravilhoso quando nós lemos a palavra de Deus dizendo que a mão do Senhor estava com eles. Nós precisamos estar tão comprometidos em viver a vontade do Senhor, que Deus sinta prazer em colocar a sua mão sobre nós. A mão que abençoa, que nos dá autoridade, que nos enche de poder. A mão do Senhor sobre nós é a garantia de que aquilo que Deus tem tentado fazer vai realizar através da nossa vida. A mão do Senhor era sobre eles. Em terceiro lugar, a igreja prevalece quando evidencia a graça do Senhor através de vidas frutíferas. Diz a palavra de Deus no verso de número 23. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Numa igreja saudável, independente do tamanho, pequeno ou grande, urbano ou rural, rico ou pobre, a coisa mais importante no ambiente da igreja é a manifestação da graça do Senhor. Porque é pela manifestação da graça do Senhor que as vidas são transformadas. É pela manifestação da graça do Senhor que os dons são despertados. É pela manifestação da graça do Senhor que a obra avança. A graça do Senhor era evidente no ambiente daquela igreja. A alegria, a firmeza daqueles irmãos. A graça do Senhor estava presente naquele lugar. Em quarto lugar, a igreja prevalece quando busca uma espiritualidade contagiante. Verso de número 24 diz assim: ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Uma descrição a respeito de Barnabé. Diz que ele era homem bom, íntegro, homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, homem correto naquilo que fazia. E como resultado disso, muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Aqui está, queridos, o que todos nós desejamos. O grande sonho da igreja é ver pessoas sendo salvas. O grande motivo da existência da igreja é ver pessoas sendo transformadas pela graça de Deus. Não há momento melhor na vida de uma igreja do que aquele momento quando um pecador se arrepende. Todo o trabalho, todo o esforço, todo o labor, todo o suor, toda a pregação, todo o louvor, tudo o que fazemos ganha sentido quando um homem, uma mulher, uma alma se rende a Jesus. A palavra de Deus nos diz que, como resultado da vida de Barnabé, que era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé, muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. E a nossa oração é que a minha vida e a sua vida, sejamos todos nós instrumentos do Senhor,
para que através do nosso testemunho, através da nossa pregação, através da nossa maneira de viver, as pessoas que estejam à nossa volta possam também entregar a sua vida a Jesus. Por último, a igreja prevalece quando contribui financeiramente para a expansão do reino. E eu quero voltar então a esses versos 29 e 30, que eu já mencionei no momento dos dízimos e ofertas nesta noite. Diz o texto: os discípulos, cada um segundo suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Em meio a todas as lutas e dificuldades que eles estavam enfrentando, eles não se omitiram, eles não se esconderam, mas eles encararam entregar as suas ofertas como um grande privilégio. Queridos, cada pessoa que deseja ver o reino de Deus crescer, precisará investir financeiramente para o desenvolvimento da igreja. A igreja é despertada em seu coração, na sua alma. E diz o texto da palavra de Deus que aqueles crentes de Antioquia, os discípulos que estavam sendo, naquele momento, alcançados pela graça do Senhor, eles, a partir das suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que estavam passando por dificuldades lá na Judéia. E diz o texto que eles o fizeram, enviando suas ofertas, seus recursos, para abençoar a vida daqueles irmãos. Nesse tempo, eu e você também temos esse privilégio de podermos contribuir com a nossa vida e com os nossos recursos para abençoar a vida da igreja. Nesta noite, a igreja de Antioquia nos oferece 5 lições significativas. A igreja prevalece quando olha os problemas como uma oportunidade de crescimento. Quando está interessada na aprovação do Senhor, reconhecendo que a mão do Senhor é que faz todas as coisas. Quando evidencia a graça do Senhor através de vidas frutíferas. Quando busca uma espiritualidade contagiante. E quando contribui financeiramente para a expansão do reino. Você quer fazer parte dessa igreja vitoriosa? Você quer viver também esta experiência? Você deseja também dedicar ao Senhor a sua vida nessa dimensão? Querido, esse texto da palavra de Deus, lá de Atos capítulo 11, ainda que seja um texto descritivo de um momento específico vivido pela vida da igreja, mas é também um texto de encorajamento. Você também pode viver essas experiências. E você também pode se entregar ao Senhor, colocando a sua vida inteiramente disponível para que Deus use, assim como fez com os cristãos de Antioquia. Nesta noite, você pode dizer: Senhor, eu também quero ser instrumento em Tuas mãos. Eu quero olhar para as situações que estamos vivendo como uma grande oportunidade para que o Evangelho de Jesus não fique preso na minha vida, no meu coração, mas para que o Evangelho de Jesus alcance pessoas através da minha vida. Eu preciso da Tua mão sobre mim, para que eu possa pregar com autoridade e com poder. Eu preciso que a graça do Senhor se manifeste através da minha vida. Eu quero viver cheio do Espírito Santo e de fé, como Barnabé. Eu quero ser um homem de bem. E eu quero contribuir para a expansão do reino. Se você deseja que estas
realidades da igreja de Antioquia sejam as realidades da sua vida, e a partir da sua vida, da nossa igreja, para que a nossa cidade, para que a nossa comunidade seja profundamente impactada pela graça de Jesus. Então, nesta noite, coloque a sua vida à disposição do Senhor. Eu quero orar com você. Diga para Deus nesse momento: Senhor, usa a minha vida. Eu não quero usar a pandemia como desculpa para a minha nulidade. Eu não quero usar a pandemia como desculpa para eu não fazer nada. Pelo contrário, Senhor, eu quero usar esse momento como uma grande oportunidade para que o Evangelho de Jesus alcance o coração de muita gente através da minha vida. Coloque a sua vida à disposição do Senhor e faça isso agora, em atitude de oração. Fale com Deus. Diga: Senhor, usa a minha vida. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, essa descrição do capítulo 11 do livro de Atos desperta no nosso coração um encorajamento para que, ó Deus, nós possamos ser instrumentos Teus nesse tempo da história. Usa, Senhor Deus, a nossa vida. Abre os nossos olhos, amplia a nossa visão, Senhor, para que possamos perceber as oportunidades que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E nós queremos te pedir, Deus, em nome de Jesus, assim como aconteceu na igreja de Antioquia, que haja um avivamento na nossa cidade, que haja um avivamento a partir da nossa vida, e que, ó Deus, muita gente possa depositar a sua confiança em Jesus, através da proclamação do Evangelho, que a Tua igreja, Senhor, há de fazer e já está fazendo. Ó Senhor Deus, nós te adoramos, porque o Senhor conduz a história, e nós cremos, ó Deus, que nada disso que tem acontecido durante todo esse ano 2020, nós cremos, ó Deus, que nada disso é alheio à Tua vontade, mas o Senhor tem propósitos especiais de usar a nossa vida como instrumento em Tuas mãos, para que, ó Deus, as pessoas sejam transformadas pelo Teu poder e pela Tua graça. Usa-nos, ó Deus, nesse tempo da história, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Que Deus te use. Que a graça do Senhor seja derramada a partir da sua vida, para abençoar a vida da sua casa, a vida da sua família, seus vizinhos, seus amigos. Aquele número enorme de pessoas que você tem no seu Facebook, que você chama de amigos virtuais, que eles sejam impactados pelo seu testemunho. Todos os seus amigos do WhatsApp sejam impactados através do seu testemunho, e que você possa usar essas ferramentas para proclamar o Evangelho de Jesus. Esta é a nossa oração e nossa expectativa. Que Deus use sua vida poderosamente. Que Deus abençoe, querido, agora, nesta noite, dando descanso, preparando para o dia de amanhã todas as atividades, e no próximo domingo nós estaremos retornando às nossas atividades presenciais. Se você ainda não fez a sua inscrição, nós temos ainda algumas vagas. Faça a sua inscrição o mais rápido possível para garantir a sua vaga no culto. Antes do culto, nós já tínhamos um grupo bastante significativo de irmãos
que já fizeram suas inscrições para o culto da manhã e outros também para o culto da noite. Nesse primeiro momento, nós não estamos fazendo restrição com relação a você participar de um ou outro culto, você pode participar de ambos. Então você precisa se inscrever para um e precisa se inscrever para o outro também. E domingo então estaremos juntos celebrando ao Senhor. Se você vai almoçar conosco no domingo dia 13, eu queria lembrar a você que vai se programar para estar aqui na igreja, que você vai levar a sua refeição, tá? Aqueles que estiverem aqui na igreja vão poder levar a sua refeição e isso vai diminuir aquele processo de entrega que a gente vai ter que fazer. Estamos montando uma equipe para fazer o delivery, né, entregar na casa das pessoas, e a nossa oração é que seja um tempo muito especial para todos nós. Deus abençoe sua vida, uma boa noite, que a graça bendita de Jesus te acompanhe nesta noite, lhe dando descanso e no restante de toda esta semana.